Boa tarde, me chamo Emília Albuquerque Oliveira, fui orientada pelo professor Dr. Renan Dantas Medrado no ciclo PIBIC 2023-2024 e vou apresentar o trabalho Fundamentos de Análise Matemática e Aplicações. No projeto, a gente estudamos o livro Análise Real, do Royden e Fitzpatrick. Estudamos espaços métricos, conjuntos abertos, fechados, sequências convergentes, funções contínuas entre espaços métricos completos, compactos e separáveis, e três teoremas fundamentais. Estudamos também espaços topológicos, propriedades gerais, conjuntos abertos, fechados, bases, subbases, propriedades de separação, enumerabilidade e separabilidade, funções contínuas entre espaços topológicos compactos, espaços topológicos conexos, três teoremas fundamentais, o lema de Urichson, o teorema da extensão de Tits, o teorema do produto de Konoff e o teorema de Stanislav. O objetivo do plano de trabalho era despertar um, um amadurecimento científico, mas o objetivo dessa apresentação vai ser apresentar o teorema de Stone-Weierstrass. Durante o período do PIBIC, realizamos dois encontros semanais, onde existiam momentos de dúvidas e seminários. Bom, o teorema de Stone-Weierstrass, ele é nada mais é do que uma generalização do teorema da aproximação de Weierstrass, que diz o seguinte, que seja uma função real contínua, em intervalo limitado e fechado, a gente sempre consegue aproximar um polinômio P para todo x, né, para todo x nesse intervalo limitado e fechado. E um corolário, então, uma consequência, é que existe uma sequência de polínômios convergindo uniformemente para cada função contínua e vai desse intervalo na reta. Antes de enunciar o teorema de Stone-Weierstrass, a gente tem que se familiarizar com algumas definições e resultados. Uma delas é a definição de espaço topológico. Nada mais é do que um conjunto vazio, não vazio, juntamente com a topologia. A gente chama isso de espaço topológico. E a topologia nada mais é do que a generalização do conceito de abertos. Outra definição importante é que o espaço topológico ele é dito de Hausdorff quando ele separa pontos por conjuntos abertos disjuntos, e ele é dito normal quando ele separa fechados disjuntos por abertos disjuntos, certo? E o subconjunto do espaço topológico ele é dito ser denso sempre que todo aberto intercepta esse subconjunto. Bom, o espaço topológico ele é compacto se toda cobertura aberta possui uma subcobertura finita. E se a gente tiver um fechado, um subconjunto fechado, proporção importante aqui, se a gente tiver um subconjunto fechado desse espaço topológico compacto, então ele é compacto. E se X é um espaço topológico Hausdorff compacto, então X é normal. É um teorema que a gente vai usar para provar o teorema de Stone-Weierstrass. Duas definições importantes, a definição de álgebra, que é um subespaço do espaço das funções contínuas, que é fechado por produto, e separação de pontos, que é uma coleção de funções contínuas em X. Ela separa pontos quando você pega pontos distintos, e existe uma função na sua coleção, tal que a imagem desses pontos distintos também é do X. Bom, o lema de Urichson é um lema muito importante para a prova do teorema de Stone-Weierstrass. Ele diz o seguinte, que dá dois subconjuntos fechados disjuntos em espaço topológico normal, existe uma função que leva esse espaço na reta definida em X, que assume o valor de um intervalo fechado AB, tal que F é igual a Azinho, a um extremo em um dos subconjuntos fechados é igual a outro extremo no outro subconjunto fechado. O teorema de Stone-Weierstrass diz o seguinte, que seja X um espaço compacto e Hausdorff, e a gente tem uma álgebra de funções reais contínuas em X, que separa pontos em X e contém as funções constantes, então essa álgebra é densa no espaço das funções contínuas. Dois lemas muito importantes que a gente vai utilizar são basicamente resultados do lema de Urichson. E diz o seguinte, o primeiro lema diz o seguinte, que se X é um espaço compacto e Hausdorff, e há uma álgebra de funções contínuas em X que separa pontos e contém as funções constantes, então para cada subconjunto fechado de X e um ponto no complementar, existe uma vizinhança desse ponto que é disjunta desse subconjunto fechado e possui essa propriedade de ser menor que epsilon nessa vizinhança, ser maior que o menos epsilon nesse conjunto fechado e estar entre 0 e 1 em x. Bom, então, para provar esse lema, a gente vai afirmar que existe uma função g de y nessa álgebra, tal que no x0, naquele ponto, ela é zero, para todo y, ela é maior que zero e ela está entre 0 e 1 em x. Bom, como há uma separa pontos, então existe uma função lá, tal que, por separar pontos, f de x0 vai ser diferente da f de y. Então, se a gente definir a função g de y de x como dessa maneira, a gente garante que ela pertence a A, porque como A contém a função constante, ela vai conter esse máximo, como é um subespaço, ela vai conter a diferença de funções contínuas e vai conter o produto justamente por ser uma álgebra. Então, se a gente tem essa gy de x,
como ela é maior que zero e contínua, a gente consegue uma vizinhança de y, onde o gy vai assumir valores positivos. E como f é um subconjunto e compacto, a gente vai usar aquele resultado, ele é compacto. Então, a gente consegue uma coleção de vizinhanças que cobre x, consegue uma cobertura para f, por f ser compacto. Então, a gente vai definir a g como sendo essa soma, e de fato ela vai pertencer à álgebra, porque ela vai ser a soma de cada g y i, e cada g y i vai estar nessa, vai estar na álgebra. Então, de fato, o g vai pertencer à álgebra. Então, a gente conseguiu que o g do x no ponto zero é igual a zero, g vai ser maior que zero em f, e g está entre zero e 1 em x. Bom, então a gente pode escolher também é, um, um c que está entre zero e 1, no qual g é maior ou igual que c, nesse fechado. E pela continuidade, a gente consegue uma vizinhança de x, de modo que g vai ser menor que c sobre 2 nessa vizinhança. Então, assim, a gente consegue que, basicamente, a gente está aplicando o lema de, de Urysohn. A gente consegue que g seja menor que c sobre 2 em U, g seja maior ou igual que c em f, e que g esteja entre zero e 1 em x. Então, a gente volta lá a afirmar que vale o que nós queremos para essa escolha de vizinhança. E a gente vai usar justamente o teorema da aproximação de baixas para mostrar isso. Pegando um epsilon maior que zero, pelo teorema a gente consegue um polinômio menor que epsilon, nesse intervalo que a gente pegou, 0 c sobre 2, tal que ele vai ser maior que 1 menos epsilon em si até 1, e vai estar entre 0 e 1 nesse intervalo fechado. Como é um polinômio, e já é uma álgebra, a composição também está na álgebra, e assim, a gente termina a prova do lema. O lema 2 ele é consequência direta do lema 1. Então, por questão do tempo, omiti a prova. Mas ele faz o seguinte, que seja x no espaço compacto e Hausdorff, e há uma álgebra de funções contínuas em x, separa pontos, e contém funções constantes. Então, para cada par de subconjuntos fechados de juntos, a e b de x, e o epsilon maior que zero, existe uma função na nossa álgebra, na qual ela é menor que epsilon em a, ela é maior que 1 menos epsilon em b, e ela está entre 0 e 1 em x. Bom, como por conta do tempo, eu vou só dar uma ideia da demonstração do teorema de Stone-Vastas, mas basicamente vai ser a ideia vai ser utilizar os lemas. Então, a gente vai pegar uma função. Lembrando que a gente quer provar que A é denso, que essa nossa álgebra é densa no espaço das funções contínuas. Então, a gente vai pegar uma função no nosso espaço das funções contínuas, vai definir C como sendo o nome do máximo dessa função, e vamos, e se a gente puder aproximar essa função por funções da nossa álgebra, então a gente vai conseguir provar o que queremos. Então, a ideia vai ser provar que a gente consegue aproximar, é, que a gente consegue aproximar essa função por funções da nossa álgebra. Aí a gente define dois fechados, a gente vai construir dois fechados de juntos para poder aplicar o segundo lema, para conseguir aplicar o segundo lema. E aí, aplicando ele, a gente vai conseguir uma função na nossa álgebra que ela vai ser menor que um, ó, GJ de x vai ser menor que 1 sobre n se a f de x estiver entre j menos 1 sobre n, que a gente pegou uma partição daquele conjunto 0, 1. G vai ser maior que 1 menos 1 sobre n se f de x for maior que 1 sobre n, e vai estar entre 0 e 1 e x. Então, a gente vai definir a G da mesma forma que a gente fez, parecido com o que a gente fez no lema 1, de forma que a G vai pertencer à nossa álgebra, e a gente vai mostrar que a gente consegue aproximar a nossa F por essa G, que está na álgebra. Feito isso, a demonstração, feito isso, a gente consegue provar o teorema de Stone-Weierstrass. Bom, no projeto foi possível aprofundar conceitos de análise matemática, especialmente a aproximação de funções contínuas em espaços topológicos compactos e Hausdorff, e essa experiência trouxe, além de uma visão profunda, uma motivação para o curso de matemática bacharelado.
Por fim, utilizamos essas referências no trabalho e obrigada a todos.